Se a gente não planta, o chão não dá. O chão dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Mãos originárias, reflorestando a vida. mãos originárias, Reflorestando a vida. mãos originárias. Reflorestando a vida. O Projeto Alimento no Semiárido, ele é uma experiência, é um projeto piloto que reunimos todo um conhecimento acumulado com a EFA Dom Fragoso, que a EFA Dom Fragoso tem implementado na Escola Família Agrícola, que é a implementação da convivência com o semiárido. E é uma tecnologia, né? O SAF, Sistemas Agroflorestais, é uma experiência muito exitosa, que já é comprovado, de que você pode recuperar áreas, pode gerar alimento para pessoas, para os animais, a partir dessa área que foi implementada, né, e cuidada. Então a importância do sistema agroflorestal para as famílias agricultoras é de fazer um trabalho que eles já estão fazendo, né, já tem os seus quintais diferenciados, os seus cultivos, mas aumentar ainda mais essa diversificação, né, e a eficiência energética das suas propriedades. Então é um curso que ele vai além de você misturar uma planta com a outra, mas de entender como melhorar a eficiência energética dos plantios e também dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo, né? Então buscar trabalhar como a natureza faz, entender os ensinamentos que a natureza tem para nos dar, faz com que a gente e as famílias, né, acabem produzindo mais, trabalhando menos. E o projeto Alimento no Semiárido, ele surge, né, como uma provocação, um convite, na verdade, pela instituição que hoje é a Voar Social, que chega até a EFA para pensar junto e propor uma proposta de como a gente pode fortalecer o modelo de agricultura que a escola acredita e defende, trabalhar com as famílias agricultoras que fazem parte da EFA e, ao mesmo tempo, também pensar em como apontar para outras famílias modelos de agricultura que nos ajude a enfrentar a crise climática que a gente vivencia, né? Antes daqui, ninguém escutava falar em sistema agroflorestal, nem como era tudo, em lugar nenhum. Depois que a instituição veio para cá, para a escola, escolher seus educandos nas comunidades, cinco municípios, foi algo que foi o nascimento do sistema agroflorestal no meio do mundo. A partir daí, foi que nós vemos, pode ver como vários educandos, vários municípios que há na EFA Dom Fragoso, querendo ter o sistema agroflorestal, com todas as dificuldades, com tudo que há, dificuldade, mesmo assim querendo. O projeto ele deu essa oportunidade de fazer a gente se enraizar no nosso próprio território e ter a noção e perceber que o nosso chão também nos dá o sustento, aquele sustento que a gente foi procurar longe. E hoje a gente tem essa visão de que a gente não precisa mais sair e que é lá que a gente vai conseguir sustentar a nossa família. Antes eu tinha essa visão que eu vou só no Ceará e vou passar uns 2 meses por lá e eu vou voltar para São Paulo, vou voltar a trabalhar, que era o que tinha na minha cabeça, né? E quando a gente recebeu esse convite para ser beneficiário do projeto, eu tive uma nova visão. Quando eu fui fazer o curso, que a gente passou uma semana lá, eu vi nos jovens de lá como eles eram diferentes, como a visão do mundo deles era diferente, como o cuidado que eles tinham com a terra era diferente, era com amor. Era uma coisa que eles gostavam e que eles repassavam para as pessoas que estavam lá, que aquilo ali também era uma coisa muito boa, é uma coisa que dá para sobreviver daquilo. Então, eu enxerguei que eu precisava entrar na EFA para construir a minha agrofloresta e para me sustentar dentro do meu próprio território. E hoje eu não me enxergo mais indo para uma cidade tão longe procurar melhoria. Porque, como eu já falei antes, a melhoria ela está ali debaixo do meu pé, que é no chão do meu território. Eu sou da roçada bem rural, remando contra esse mundo desigual. Eu sou da roçada bem rural, remando contra esse mundo desigual. Viva a juventude! Viva! Os jovens, eles são os primeiros a se interessarem por outro modelo de agricultura. Mais do que os pais, muitas vezes, né? E quando a gente começou a trabalhar com agrofloresta, muitos jovens começaram a perceber, mesmo sem ser jovens diretamente ligados ao projeto, aprendendo com as experiências dos outros jovens beneficiários, que eles têm uma área desertificada e que eles podem começar a experimentar isso. Hoje é possível dizer que a agricultura agroflorestal
com os 12 arranjos que a gente tem construído no nosso território a partir do alimento, ela está apontando caminhos diversos para a juventude permanecer no campo de outra maneira. Quando falaram, você vai ser beneficiada com um projeto e que nele tem para sua família se desenvolver uma agrofloresta, né? E isso chegou assim, nossa, o que é uma agrofloresta? E hoje eu vejo o meu quintal, né? Tem até uma música que é dos Sons da Agrofloresta que fala: o meu jardim é uma agrofloresta que eu desenhei olhando a natureza. Não vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. Terra deserta, vou reconstruir o chão, espalha a vida da floresta, prepara pra plantação. Que pra mim a agrofloresta é tudo que eu sonhei um dia, sem eu nunca ter me tocado que eu ia ter uma do meu território, na minha casa, né? E que ela iria ser exemplo para toda a minha comunidade. A juventude, o perfil do jovem do campo, da jovem do campo, é um perfil de criador, do inventor, sabe? Daquela jovem que olha hoje para o campo e quer criar algo novo, quer inventar algo diferente. Isso tem feito com que a juventude compartilhe e fortaleça essa construção desse conhecimento novo. Existem muitas resistências, né? Para a gente colocar a nossa voz e a nossa voz ser ouvida, né? Então, eu percebo que a juventude chega dizendo assim, ó, é assim que funciona. A família já diz logo um não, né? De cara. E o jovem não desiste. Ele permanece, ele vai procurando outros jeitos de mostrar na prática que aquilo dá certo, né? Eu já aprendi tanta coisa. Eles aprendem aqui, chega lá e ensinam a gente, né? Bom demais. Assim, como fazer muda, como mexer com safra, né? Meu quintal não tinha nada, só mesmo mato mesmo. Mameleiro, aroeiro, essas coisas, né? Mas não tinha outra coisa plantada, não. Nós chegamos aí de matemos, aí começamos a plantar. Onde uma frase que pegou muito para nós é onde o futuro é ancestral. Nós podemos ver todos esses educandos, essas famílias, querendo resgatar suas culturas e fazer aquela produção onde vão procurar praticamente o seu bem viver. É difícil mudar de uma hora para outra a forma como sempre fez a agricultura, como sempre plantou daquele jeito, né? E a assessoria técnica, ela vai sendo uma mediação entre essas duas gerações, de fortalecer o que é a fala da juventude, o que eles estão aprendendo na escola, e também aquilo que o pai e a mãe sabem, mas que podem ensinar para o jovem, porque às vezes, em algumas famílias, isso nem é repassado. O SAF, ele tem proporcionado um diálogo que antes as famílias não tinham, né? Que é, por exemplo, você conversar sobre o jeito de fazer a agricultura e uma agricultura que é nova, né? Que é diferente, que as famílias não tinham como prática, né? A partir do sistema agroflorestal, muitos diálogos que não havia dentro da família ali, começaram a haver uma interação maior a partir da produção, quando da criação, quando da própria vivência dentro da casa, vivência familiar. E também a forma de agricultura mudada. Por ser já um pessoal que vinha naquela linha da agricultura, do plantar, cortar, queimar, plantar de novo, foi percebido outras formas de plantio, desde a questão das leiras, aproveitar a matéria orgânica para fazer uma adubulação naquela área. A assessoria técnica, nessa relação da AVUA com a EFA e as famílias, ela faz uma mediação muito importante para integrar esses mundos e essas gerações. As famílias colocam muito, por que esse jovem, quando vai para a EFA, ele muda. E ele muda a família. E ele muda, não é só um jovem que vem para trazer um novo jeito de plantar, mas é um novo jeito de ser, assim, de se relacionar. A nossa família, ela acreditou na gente. Ela acreditou que a gente conseguia produzir de uma forma diferente que eles já estavam acostumados, né? Essa parte do futuro da gente é um futuro brilhante, né? Porque o que eles levam de conhecimento daqui para lá
né? Então nós, lá pro SAF mesmo, que as meninas vão dar aqui, estudar aqui tudo que elas aprendem aqui, né? É uma coisa, né? Uma coisa brilhante mesmo, é bom demais, né? Tudo muito bom. Eu vejo ali como aquela semente, o jovem como aquela semente que está ali para fazer surgir uma nova vida no próprio, né? É importante dizer que estes alunos da EFA, Dom Fragoso, conhecem, estudam na metodologia da alternância, aprendem a manusear aqui no SAF da EFA, Dom Fragoso, e vão praticar nas áreas demonstrativas e junto com essas famílias que estão nessas comunidades implementando esse projeto piloto. Quando nós iniciamos o projeto em 2024, fizemos o diagnóstico das famílias, a gente chegou em casas de famílias que tinham uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? E a gente percebia isso. E aí, até pela própria alimentação, a gente via que não havia diversidade de alimentos na comunidade, por uma própria questão hídrica, né? Antigamente não sabia o que era berinjela, que a gente via assim por ver, mas não sabia o que era o alimento, né? Aí quando nós começamos a mandar aqui para a escola, um dia eu experimentei aqui, eu digo, rapaz, é bom plantar lá em casa. Aí plantei. Como é que a gente convivia com as coisas, vendo as coisas, não sabia que era do alimento, né? Aí após a instalação do poço, que aconteceu no início do ano passado, em 2025, 3 meses depois, visitando a mesma família, a mesa era uma fartura, era tomate, era girimum, era cebolinha, coentro, alface. Era uma diversidade de alimentos, já tinha ovo, porque a família já tinha começado a criar galinha. Então era uma diversidade de alimentos muito grandes, que já foi fruto desse processo de trabalho, né? Eu vi meus pais felizes, né? Meus pais, quando eles foram fazer as visitas, né? A primeira visita do projeto, eles chegaram a se emocionar, né? A perfuração do poço, ele ficou marcado dentro dessa trajetória. E também a feira da agricultura familiar que a gente participou ano passado em Crateús, porque traz a experiência, né? Traz a força camponesa e é tudo que a gente procura e encontra aqui, porque vem a questão da água, que a minha família e minha comunidade sofriam muito com isso, né? A questão da água. E agora eu posso ver meu vizinho feliz, porque tem agrofloresta, e também a questão da soberania alimentar, né? Porque agora a gente consegue produzir o nosso próprio alimento, as hortaliças, as fruteiras, e isso me alegra muito. E através do Safra, nós temos colhido bastante coisa lá. Eu já tirei bastante cheiro verde lá, tirei giló, tirei quiabo, tirei melancia, tirei abóbora, tirei empim, que é macaxeira, né? Tirei, agora mesmo, uns 2 meses atrás aí, eu cheguei a tirar melancia de 25 quilos lá já. Agora, semana passada, eu tirei uma saca com 14 abóbora caboclo, levei para a feira por aí R$120. Cheiro verde já vendi também. É mais hortaliça, né? E tem o capim, tem mamão, tem banana, tem coco, tem o pimentão, né? A pimentinha. Tem um bocado de coisinha já plantado já. Tem o maracujá também. A gente foi plantando as plantas frutíferas, né? Que foi a acelora, foi a siriguela, foi deixa eu ver, a gente plantou romã também, tem a catingueira, o pereira, aí, deixa eu ver, o genipapo, a barriguda, a gente plantou bastante ervas, foi capim santo, a cidreira. Aí que a gente pode usar como artesanato é a cabaça e também, tirando isso, que a rama dela se espalha bastante, então a gente pode usar ela para cobrir o solo, né, que ela vai ajudar. E também a gente aproveitou o período chuvoso para plantar o milho, o feijão, né, que a gente já está colhendo já está secando já, e depois que
que a gente colheu o milho e agora a gente vai fazer o processo que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai cortar os talos secos e preencher nas linhas aqui, para melhorar. Eu mesmo não sabia nem porque era que esse sapo, nem nada, quando nós chegou lá. Era mesmo que isso aqui limpo, né? O quintal. Aí começamos a trabalhar por lá, né? Aí começamos a plantar, e ela dizia as coisas como é que era. Plantar pé de árvore, pé de fruteira. Já tem muita fruteira, agora no inverno mesmo eu também já tirei um gerimum, milho, feijão. E pra mim eu tô gostando, tá dando certo, né? E vai dar certo agora pra mais pra frente, Deus quiser, continuar. Batalhar pra frente as coisas, né? Lá tem o pé de laranjeira, tem o limão, tem a graviola, tem graviola plantada, tem a bananeira, tem guricide, tem cajueiro, tem mangueira, tem babosa, tem palma, tem o capim-mumbaça, tem um bocado de coisa já plantada lá. E vamos plantar mais, cada vez mais. Eu tô achando que vai dar mais de tirar um milho lá por umas 100 a 200 pamonhas. Tem bastante milho verde lá plantado. Além de todo o bem que é comer o alimento que se produz, mas a família, ela tinha uma necessidade na alimentação que ela passou a ser suprida quando ela passou a produzir. Ela não precisava mais comprar, ela tinha para o próprio consumo. E meses depois, acho que com um ano de projeto, a família ela já estava vendendo para as famílias da comunidade. Que essa família tinha água, que essa família tem um quintal pequeno, mas a família já tinha as hortaliças lá bem cuidadas e bem plantadas. Nós vendemos, nós para consumo e para vender. Essas duas coisas. Dá para comprar semente, né? Para replantar de novo. A gente compra a semente para replantar. E para gastar com uma coisa de precisão, né? E às vezes a pessoa precisa. Pagar energia, ajuda a pagar energia também. E dá certo. Já apurei dinheiro lá no total, assim, de 380 a 400 reais. Essa base aí. Isso também não estava previsto, mas ela saiu do núcleo da comunidade e já foi comercializada para o território. Então isso já gerou uma movimentação que as famílias que participaram do intercâmbio, as outras, viram aquela família comercializando e já estão pensando também que se elas continuarem organizando, cuidando do solo, melhorando e ampliando a produção, futuramente elas também veem esse espaço territorial de mercado como uma alternativa para fortalecer ainda mais e gerar renda. São muitas aldeias de 4 etnias diferentes. A gente tem, por mês a gente faz mutirões, que cada mutirões vem de cada aldeia, vem algumas pessoas que se voluntariam para poder ajudar no SAF também, né? Da aldeia. Então isso tem ajudado bastante. Quanto mais gente, melhor fica o trabalho. Tem sido tão interessante isso que algumas pessoas estão já querendo implementar o seu próprio SAF, sem ainda ter recursos, mas com pouco recurso que tem da própria família, estão implementando as suas unidades. Eles começam a olhar para a realidade deles também de uma maneira diferente. Não mais olhando para o desafio como um desafio que está posto, mas olhando, encarando, percebendo esse desafio que está posto e sendo criativo, dizendo assim, não, eu só tenho isso, como é que eu posso então, a partir da área que eu tenho, começar a fazer esse manejo que minha colega está fazendo também. Mas não vamos parar não. E a tendência é só aumentar. E com o correr do tempo, quem sabe já não vai aumentar mais ele para frente. Porque tá dando um lucrozinho, sabe? Aí enquanto a pessoa investe numa coisa que dá lucro, a pessoa não pode desistir, tem que tocar para frente. Não é porque o projeto acabou. Nossa, mano, estamos encerrando o projeto agora, nós não vamos mais não, mas nós não paramos de seguir para frente.